Então vamos lá, o texto bíblico. Agora nós vamos começar a pregar. Isso é só a introdução para que você entenda por que eu falei isso. Para você entender que você é melhor que eu. Amém? Nosso texto hoje está em Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 3. Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Pô, tem gente que não está levantando a mão. Meu Deus do céu, vocês não foram para a escola dominical, não foram criança, não. Jonas é aquele profeta de Deus que desobedeceu a Deus, o profeta fujão. Diga para o teu irmão do teu lado, não seja fujão. Desobedeceu a Deus e por isso foi parar no mar e a baleia não, né? Um grande peixe o engoliu. Lembra dessa história? Agora todo mundo lembra, né? Quem é Jonas, amém. Então vamos lá. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Aleluia. Aqui nós vemos a história de Jonas, um profeta de Deus, que recebeu uma palavra do Senhor e ele não quis cumprir a palavra. Parece um pouco, às vezes, com a nossa vida, né? Deus fala algo para a gente não quer cumprir. A gente não quer cumprir, às vezes, porque não faz sentido para a gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os planos de Deus, eles são maiores do que o nosso. Nem sempre o que Deus quer para você é o que você quer. Às vezes não vai fazer sentido nenhum, mas vai sem fazer sentido mesmo, porque não faz sentido agora, mas mais para frente vai fazer sentido. Porque Deus é o único que já viu o seu futuro. Você acha que você sabe o que é melhor para você? Nós não sabemos, só Ele sabe. Então Jonas recebeu então essa missão de pregar a Nínive e ele não quis. Vamos recapitular um pouquinho essa história, dar um pouquinho de contexto aqui. Sabe por que Jonas não quis ir até Nínive? Porque Nínive era uma cidade, uma grande cidade, capital da Síria. Os assírios eram os maiores inimigos de Israel, dos hebreus. Só que não eram só os maiores inimigos dos hebreus, eles eram conhecidos. Na realidade, existe uma passagem que diz o seguinte, que Nínive era uma cidade sanguinária. Sabe por quê? Porque tamanha era a crueldade que eles faziam com os seus adversários e seus inimigos quando eram presos. Eles furavam os olhos das pessoas ainda vivas, torturando, arrancavam os narizes, arrancavam a orelha, escalpelavam as pessoas, empalavam. Não sei se você sabe o que é empalar, não vou falar porque é bem feio o que é empalar, mas eles empalavam e deixavam as pessoas na frente das cidades que eles conquistavam, arrancavam as cabeças e colocavam como montes dos seus inimigos na frente da cidade para mostrar o poder deles. Então por isso que Jonas não queria pregar. Na realidade, Jonas não queria pregar naquela cidade porque ele achava que aquele povo é o povo inimigo de Deus, era um povo sanguinário, provavelmente ele tenha tido algum parente, algum conhecido que tenha sido torturado ou até morto por esses inimigos de Deus. Então, na cabeça dele não fazia sentido nenhum ele pregar para aquela cidade, para que ela se arrependesse. Ele não queria ir, essa é a realidade. E por que ele não queria ir? Porque na cabeça dele, ele achava que eles não mereciam. Eles não mereciam a misericórdia de Deus. E sabe o que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia significa perdoar a quem não merece. A Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso e que a misericórdia dele se renova a cada manhã. E a misericórdia de Deus é a causa porque você e eu não somos consumidos todos os dias da nossa vida. O que Deus está dizendo para nós é: você também não merecia, mas Ele se entregou por você. Jonas não estava entendendo e captando, porque Deus queria ter misericórdia daquele povo tão mau. Porque misericórdia, na realidade, significa perdoar aquele que não merece. E não foi isso que Jesus fez por nós? Ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Sabe? Eu ficava muito chateado
quando tinha um filme de Jesus e mandavam soltar Barrabás e matar Jesus. Porque na minha cabeça, eu ainda era do mundo, tá, gente? Eu com ódio mortal falei, que é isso? Como é que vocês vão liberar esse cara, esse bandido? E liberar e matar um homem tão bom que nunca fez nada de mal. E eu ficava revoltado com aquilo. Até que um dia eu entendi que Barrabás era eu. Barrabás é você. Jesus, ele tomou o nosso lugar na cruz. Quando nós ainda éramos pecadores, ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele tomou o nosso lugar para nos justificar. Ele tomou o seu lugar quando você era pecador para fazer você justiça de Deus. Ele morreu para você e para os seus pecados, substituindo a culpa que era tua e tomando a culpa sobre a vida dele, para que você tivesse vida e vida com abundância. Jesus nos ensinou algo poderoso na oração do Pai Nosso. Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? E lá diz o seguinte, só a parte de perdoe, né? Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Interessante que ele termina ensinando a oração do Pai Nosso, mas logo depois que ele termina, em Mateus 6, 14, 15, ele fala o seguinte, isso é muito forte. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros. Lembre-se, já tinha terminado o ensinamento sobre a oração. Jesus falou isso. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de você. É forte, não é isso? O que Jesus estava falando aqui é que Ele é o Deus das segundas chances. O que Jesus está dizendo aqui é: se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado. O que Ele está dizendo aqui é que não adianta você orar se você não perdoar. Jesus disse: os bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe, misericórdia é perdoar aquele que não merece. Talvez você esteja aqui hoje e você não sabe, porque às vezes as suas orações não são ouvidas. Eu vou te explicar aqui, vou te ensinar algo poderoso. Perdoe aquela pessoa que te feriu. Libere, seja um misericordioso, porque você alcançará misericórdia. Ah, mas pastor, aquela pessoa não merece. Você não perdoa porque a pessoa merece ser perdoada. Você perdoa porque você precisa ser livre do que está te amarrando. Você precisa liberar perdão do seu coração, mesmo que a pessoa não mereça. É isso que Jesus está nos ensinando. E é isso que Deus estava tentando ensinar para Jonas, para que ele obedecesse e tivesse misericórdia daquele povo que não merecia. E aí então, você será capaz de entender. Na realidade, nós só somos capazes de perdoar alguém quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados. Quão grande é o perdão que Jesus deu para nós. Ele, que era Deus, se fez homem, se fez maldição no teu lugar e para mim. Feche os seus olhos, levante sua mão comigo. Eu quero que você faça uma oração assim comigo. Pai, eu abro o meu coração e eu libero perdão para qualquer pessoa que tenha me ofendido. Eu declaro que o sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado, de toda injustiça, limpe o meu coração nesse lugar. Eu declaro que eu sou livre. Eu declaro que eu sou livre, porque se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Meu irmão, eu não sei se você sabe o que acabou de acontecer aqui, mas no mundo espiritual eu acabei de ver grilhões se quebrando. Algo de Deus foi liberado sobre você, sobre a sua casa, por causa dessa oração simples que você fez, a oração do perdão. Mas diz a palavra de Deus que Jonas não quis perdoar. Ele decidiu fugir de Deus. Mas mesmo assim, Deus não desistiu dele. Porque Deus poderia ter escolhido o outro profeta, sim ou não? Deus é Deus, Ele poderia ter escolhido quem Ele quisesse. Mas diz a Bíblia que Deus não desistiu de Jonas porque ele fugiu. A palavra de Deus diz que ele fugiu, comprou uma passagem. Que passagem foi essa? Tarsis era no lugar oposto, era no norte, e
Nínive estava no oeste, sudoeste, ou seja, posições opostas. O que ele queria fazer na realidade era fugir da missão que Deus estava dando para ele, porque ele achava que não fazia sentido. Ele estava desobedecendo a Deus, mas Deus não desistiu dele. Nós vemos isso conforme segue, né? O Senhor, ele... Olha que engraçado, ele está dentro do navio, está dentro de um barco, indo para a posição errada, fugindo do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Deus manda uma tempestade. Diga comigo, Deus manda uma tempestade. Sabe, tempestade significam tempos ruins. Ninguém gosta de tempestade. Deixa eu perguntar para você aqui. Quantos aqui querem viver milagres? Quantos aqui querem viver o sobrenatural? Quantos aqui querem ver o impossível acontecer? Todos nós queremos, mas ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por uma tempestade. Mas muitas das vezes as tempestades são necessárias para que nós nos alinhemos com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Exatamente isso que Deus estava fazendo com Jonas. Deus estava mandando uma tempestade para que ele caísse na real e entregasse o controle da vida dele que pertencia ao Senhor. Ele estava tentando fugir de Jonas e por amor e por misericórdia, ele mandou a tempestade. Da mesma forma que ele faz com você e comigo. Muitas das vezes nós estamos passando por tempestades e nós estamos lutando e reclamando. Todas as vezes que nós reclamamos de algo que Deus está mandando sobre as nossas vidas, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: Deus, desce daí, eu consigo fazer melhor que você. Você acha que isso é real? Claro que não, nós não sabemos distinguir a nossa mão direita da mão esquerda. Na realidade, o que nós precisamos fazer é entender que os caminhos de Deus são maiores que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A sua vontade pode até parecer agradável e perfeita, não, boa e agradável, mas a sua vontade nunca será perfeita. Somente a vontade de Deus é perfeita para a sua vida. Sabe, eu vim aqui hoje como um profeta de Deus dizer para você e declarar: eu tenho uma palavra dos céus sobre a sua vida. Pare de fugir de Deus. Pare de tentar fazer com as tuas próprias forças aquilo que Deus quer fazer por você. Entregue o controle absoluto para Deus essa noite. Eu estou aqui profetizando sobre a sua vida que o tempo de lutar com suas próprias forças chegou ao fim. Ele quer pegar você com sua mão. Essa tempestade não é o seu fim. Pare de tratar aquilo que é passageiro como se fosse eterno. Jesus fala para você aqui essa noite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele hoje fala para você: entrega o controle da sua vida, não resista a Ele nessa noite. Até quando você resistirá à voz daquele que vive para sempre? Até quando você tentará fazer com suas próprias forças o que você não pode fazer? Ramamachore babafassas. Sinto a presença de Deus muito forte nesse lugar. Eu sinto que como pessoas aqui estão agarrando, estão passando por problemas, estão tentando lutar com as próprias forças. Eu sei que a América é difícil. Eu estou aqui na Flórida há 12 anos. Eu já passei por muitas dificuldades, mas o Deus que é todo poderoso manda eu te dizer essa noite que é hora de você entregar o controle na mão daquele que tem todo o poder. Chega de lutar com as suas próprias forças. Eu não estou falando aqui como homem, é o próprio Deus ensinando para você essa noite o que Jonas demorou e teve que ir para o mar e ser engolido por um peixe grande. Não espere que um peixe tenha que te engolir para que você cumpra o propósito de Deus. Obedeça agora. Entregue o controle da sua vida para Ele agora. A palavra de Deus diz: confia no Senhor, entregue seus caminhos ao Senhor. E o que diz a palavra de Deus? Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Reconhecer Ele em todos os caminhos é entregar o controle total da sua vida para Ele. Sabe, as maiores revoluções que tiveram na história, elas buscavam a independência. Mas a revolução de Cristo é exatamente o oposto a isso. Ela gera e ela cria em nós uma total dependência daquele que pode fazer todas as coisas. É hora de você entregar o controle para Ele. Quem está comigo aqui?
Entregue, enquanto ainda é tempo, o controle nas mãos do Senhor. Sabe, veio uma tempestade e Jonas entregou. Dentro do peixe, dentro daquele grande peixe, ele entregou, ele resolveu ali então clamar ao Senhor, entregar o controle da vida dele para o Senhor. Você vai entregar o controle para Ele essa noite? Você vai abrir mão da sua vontade, que é ruim, desagradável e imperfeita, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ou você continuará lutando e tentando com as suas próprias forças, dar murro em ponta de faca, remar contra a maré? Abra mão da sua autonomia, entregue o controle. Jesus tem que ser não só o Salvador, Ele precisa ser o seu Senhor. Sabe, Bill Johnson tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: você só poderá experimentar a paz que excede todo entendimento quando você abrir mão do entender. Muitas das vezes você precisa entregar o controle, mesmo sem entender. Não pode fazer, às vezes não faz sentido nenhum você se entregar na tua mente natural. Mas você não está entregando a sua vida para um homem, você está entregando a sua vida para Deus. E Deus sabe o que é melhor para você. Ele é o único que já viu o teu futuro. Ele caminha na eternidade. Ele sabe o que é melhor para você. Enquanto você não desistir de resistir, Ele nunca poderá fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Diz a palavra então, que Jonas não resistiu então ali, entregou, e aconteceu um milagre. Um peixe, um grande peixe. Todo mundo fala que é baleia, né? Mas a Bíblia não fala que é baleia, né? Nós não conhecemos tudo que existe sobre o oceano, que estão nas profundezas do mar. Pode ser um peixe muito maior que a baleia, a gente não sabe. Na realidade, nós sabemos que um grande peixe engoliu Jonas, e lá no ventre do peixe ele orou e se arrependeu. Diga comigo, arrependeu. Deus deu então para ele mais uma segunda chance. E Deus está te dando mais uma segunda chance essa noite. Diz a palavra de Deus então que ele se arrependeu, e aquele grande peixe vomitou Jonas para onde? Para o local do seu propósito, para a cidade de Nínive. Então ali, eu quero ler com você o que aconteceu. Jonas então obedeceu ao Senhor. Está em Jonas 3, capítulo 1 ao 3, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Veja bem, Jonas então resolveu obedecer, entregou o controle na mão do Senhor. O Senhor levou ele direto para o seu propósito novamente. Só que ali tinha algo que Jonas precisava fazer. E eu quero perguntar para você, será que era fácil a missão de Jonas? Sim ou não? Por quê? Aquele povo era inimigo de Deus. Ele teria que percorrer, e a mensagem dele era que Deus iria destruir aquela cidade em 40 dias, se eles não se arrependessem. Jonas era estrangeiro, era o inimigo daquele povo, então não era fácil. Eu quero perguntar para você, pense, será que Jonas teve medo? Sim ou não? Você tem medo na sua vida? Quantas vezes? Várias vezes, na verdade. Mas sabe o que eu aprendi sobre o medo? E hoje os noticiários são horríveis. Eles estão falando muito sobre medo. Eles querem colocar medo no nosso coração. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A Bíblia diz quem é o verdadeiro amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E sabe de uma coisa? Você só pode ter medo se você esquecer por um momento quem está do teu lado. Porque enquanto você lembrar que quem está do seu lado é aquele que é todo poderoso, tem todo o poder, você jamais terá medo. Sabe, eu gosto de usar essa ilustração. Imagina que você está descendo uma rua e vem subindo um pitbull bem raivoso. Viu, Ronald, aquele que tinha lá na tua cidade, pitbull raivoso. Vinha subindo. Quantos aqui tem medo de pitbull raivoso? Eu tenho, pavor de cachorro bravo. Gosto de cachorro bonzinho, bravo não. Está vindo um pitbull raivoso e você está descendo a rua. Você vai ter medo, não vai? Você vai temer ele. Agora pare para pensar comigo. Se a mesma ilustração, você está descendo a rua, tem um pitbull raivoso subindo, mas do teu lado
tem um amigo, um leão. Você terá medo desse pitbull, sim ou não? Claro que não, porque o leão é muito mais forte do que um pitbull. E do teu lado está o leão da tribo de Judá. Do teu lado está aquele que tem todo o poder nos céus e da terra. E se você se lembrar, se você recordar que ele está do seu lado, nada, nenhum medo poderá chegar no seu coração, porque o verdadeiro amor, que é Jesus, lança fora todo medo. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa proteção, ele é o leão da tribo de Judá. Então não tenha medo, meu irmão. Se vier alguma notícia para você tentando te colocar medo, lembre-se de quem está contigo. A maior promessa que Jesus nos deu foi: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou falar de novo, feche os seus olhos. Eu estou contigo, diz o Senhor, todos os dias, até a consumação do século. Deixa isso entrar no seu coração. Eu estou convosco todos os dias, até terminar tudo, até o fim. Ele está contigo até a eternidade. Ele está do seu lado. A palavra do Senhor diz então que Jonas resolve obedecer. Eu já estou terminando. Também amo vocês, mas temos que terminar, né? Mas eu gostaria muito que você abrisse o teu coração para essa última parte que eu vou falar com você. Já estamos terminando de coração. Se o louvor quiser subir para ficar bem parecido que a gente está terminando mesmo, né? Que quando o pastor fala que está terminando, né, leva mais meia hora, né? Mas nós estamos terminando realmente. Jonas participou de um milagre extraordinário. Quantos aqui querem viver milagres extraordinários? Quantos aqui querem ver o impossível se tornando inevitável nas suas vidas? Eu quero. Mas sabe de uma coisa? Para Jonas ver o sobrenatural, para Jonas experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus que tinha para ele, para Jonas ver o milagre que tinha que acontecer, aquele povo que era idólatra, que era sanguinário, se converter como se converteu, Jonas teve que fazer algo. Sabe o quê? A parte dele. Diz a Bíblia que ele caminhou e pregou. Olha que simples, né? Caminhou e pregou. A parte difícil é a parte de Deus. Na realidade, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, do Alfa e Ômega, o princípio e o fim, do El Shaddai, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, mas muitas das vezes nós tratamos Ele como sendo Deus das coisas difíceis. Deus não é o Deus das coisas difíceis, Deus é o Deus das coisas impossíveis, das causas impossíveis. Talvez você tenha uma causa hoje que pareça impossível, mas diante do teu Deus não existe nada impossível. Essa enfermidade que tem no seu corpo, ela não é impossível. O médico pode ter dito que ela não tem cura, mas para Deus não há impossível. Esse teu documento que está travado, ou talvez não exista nenhuma lei para você, mas deixa eu te falar uma coisa: existe uma lei de Deus sobre a tua vida. Ele é todo poderoso. Ele não é o Deus das causas difíceis, Ele é o Deus das causas impossíveis. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Pode alguma coisa ser impossível para o teu Deus? A Bíblia diz também que tudo, olha só, tudo é possível àquele que crê. Sabe por que você não está vendo milagre na tua vida? Porque você não está fazendo a sua parte. Jonas só viu aquele milagre. Está amarrado. Jonas só viu aquele milagre acontecer diante dos seus olhos porque ele fez a parte dele, que era mais fácil. E você precisa fazer a sua parte. Comece a caminhar, comece a profetizar, comece a usar o que você tem, o poder da palavra. Comece a usar a ousadia que o Espírito Santo colocou no seu coração. Jonas só pôde ver o milagre porque ele foi ousado, porque ele teve fé, porque ele colocou em prática. Deixa eu te falar uma coisa essa noite, meu irmão. Deus é o teu Pai e Ele irá fazer tudo por você. Só tem uma coisa que Ele não fará por você: a sua parte. E a sua parte é sempre a mais fácil. Sabe, nós temos visto milagres acontecendo aqui dia após dia.
E vocês pensam, o pastor Márcio é especial, porque ele ora e as pessoas são curadas. Não, eu contei para vocês o meu testemunho. Fui apenas um jovem, hoje não sou mais jovem, mas fui um jovem que apenas entreguei o meu coração para o Senhor e amo a Ele de todo o meu coração. Eu estou aqui nessa noite rasgando o meu coração diante de vocês, sendo vulnerável, contando o meu pecado, contando o meu passado, para dizer que para você é o seguinte, que o Deus que mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua, Ele pode mudar a sua circunstância, Ele pode mudar toda a sua história, se você apenas obedecer. Pastor, por que você vê milagres? Semana passada, nós tivemos uma jovem aqui, a Vitória. Cadê a Vitória? Fica de pé aí, Vitória. Levanta seus 2 braços para o pessoal ver. Você está vendo a mão dela ali perfeitinha? Um braço dela, é verdade, Vitória? Um braço dela era 20 centímetros maior do que o outro. Ela tinha escoliose, não era isso? A coluna dela era quase um S. Ela veio aqui, nessa cadeira que está o Abel, e nós oramos com ela. Não é verdade, Vitória? O braço dela cresceu diante dos olhos dela. Hoje o braço dela é normal, porque esse é o poder sobrenatural. Quando nós obedecemos, quando nós resolvemos fazer a nossa parte, Deus faz a parte dela. Eu não tenho poder para curar ninguém, mas aquele que vive e reina para todo sempre tem. Eu só preciso colocar a minha mão, eu só preciso ser ousado, eu só preciso falar, eu só preciso fazer a minha parte. Vitória, você tem alguma dor no seu corpo hoje? Você nunca mais sentiu aquelas dores que você falou? Ela está completamente curada pelo poder da fé e pelo poder daquele que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Pode sentar, Vitória, obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para a vida da Vitória. O nome dela é Vitória, não é por acaso, porque ela é uma vitória do Pai nessa terra. Naquela hora que eu estava orando por ela, Deus trazia uma palavra de conhecimento no meu coração. Você não está aqui, Vitória. Deus não te salvou da morte, porque Ele tem um plano na sua vida. Como é que eu sabia que ela tinha sido salva da morte? Depois ela veio falar para mim, realmente eu tentei suicídio várias vezes, eu tentei a morte, eu tinha vontade de suicidar-me, mas Deus me salvou e me livrou da morte para uma obra maior. Essa menina, gravem essa menina, ela será usada poderosamente pelo Senhor para curar pessoas através dela. Só basta uma coisa, Vitória: diga sim para o Senhor e seja usada. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não sou especial, eu não tenho nada especial. Sabe quando começou os milagres acontecerem? Quando eu resolvi obedecer. A Bíblia diz, esses sinais seguirão aos que creem. Ah, pastor, mas você é pastor. A Bíblia está falando que vai seguir aos pastores? Não, a Bíblia fala que vai seguir aos que creem. Você crê? Sim ou não? Agora deixa eu te perguntar, quantos milagres, quantas pessoas o ano passado você orou e o braço dela cresceu? Levante a mão aqui, quem já orou e um braço cresceu, uma perna cresceu? Eu não vejo nenhuma mão levantada. Eu sou melhor que você? Estou dizendo que não. Sabe por que você não viu? Porque você não fez o que a Bíblia está falando. Porque você não obedeceu o que a Bíblia está mandando. A Bíblia disse, esses sinais seguirão os que creem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A Bíblia está dizendo se. E se você não fizer, eles não ficarão curados. Então o que você tem que fazer? Impõe as mãos sobre os enfermos. Seja ousado, tenha fé, vá com ousadia. Porque o mais difícil ou impossível, quem faz é Ele. Põe-se de pé no seu lugar e já põe-se de pé aplaudindo a Jesus, esse Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Aleluia!